Então, tirando os dados da questão 5 aí, ó, ele vai dar o M, o 1 e o 2, né? O Mi1 e o 2. Vai dar o Mi1 e o Mi2, né? Que são as massas específicas da corda. Ele vai falar do Mi1 e vai falar do Mi2, né? São as massas específicas da corda, certo? Pronto. Aí, primeiro a gente vai calcular a velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação da corda. Então, velocidade de propagação. Nós temos a velocidade de propagação da corda. Então, a velocidade de propagação da corda, né? Como nós sabemos, é V igual a raiz quadrada da tensão pela densidade linear, né? Então, a fórmula é V igual a raiz quadrada, a tensão na corda, ou seja, quanto mais esticada a corda, maior a velocidade, e o Mi é a densidade linear, né? Quanto mais leve a corda, maior é a velocidade. Quanto mais pesada a corda, menor será a velocidade, certo? E sabemos também que a velocidade da onda é calculada pela expressão. A velocidade da onda. Velocidade da onda é calculada pela expressão V igual a lambda, que é o comprimento de onda, né? Vezes a frequência. Então, nós temos aí, ó, nós temos a velocidade, que é lambda, vezes o comprimento de onda. Então, o que nós vamos fazer? No lugar do V, nós vamos colocar o comprimento de onda vezes a frequência. Então, vai ficar assim, ó. No lugar dessa fórmula aqui, galera, no lugar dessa fórmula, nós vamos colocar lambda vezes frequência igual o resto da expressão. Então, igual a tração dividido por Mi. E aí nós vamos observar o seguinte, vamos observar que podemos fazer o inverso aí desse F, né? Desse lambda, na verdade. Esse lambda ele pode passar aí dividindo, né? Até porque, na verdade, ele é na figura aí, ó, ele é metade, ó, a parte azul, 2 aí, ó. Se vocês analisarem a parte azul da figura, ele está na metade do comprimento de onda. Então, esse lambda aí é metade, né? Beleza? Na verdade, eu vou botar um sobre lambda porque o outro é o dobro. Então, vai ficar F, certo? Vamos ficar com F igual a 1 sobre lambda vezes raiz quadrada da tração dividido pelo Mi, né? Então, tá aí. Então, veja, vamos olhar o que ele nos deu aqui. Primeiro, no lambda 1, nós vamos olhar que o lambda 1 é igual ao comprimento da corda, né? Analisando a figura aí, gente, ó. Então, se nós temos a figura assim, ó. Deixa eu desenhar a figura aqui, ó. A primeira, ela faz isso, ó. Então, aqui... Então, nessa primeira aqui, nós temos o L, tá? Daqui para cá seria o L. E a segunda, ela vai metade só. Então, aqui seria o outro L. Certo? Então, aqui nessa corda seria o Mi1. E nessa corda seria o Mi2, tá? Então, o Mi1 e o Mi2. Então, observando aí os valores, o que nós notamos? O comprimento de onda, ele pega uma metade e mais uma metade. Então, o comprimento de onda é essa distância aqui, ó. Que é o lambda 1, ou seja, é o próprio comprimento da corda. Então, lambda 1 é igual a L, certo? Desculpa, pessoal. Ai, Maria, misericórdia. Desculpa aí, galera. Então, observamos que o primeiro aí é igual a lambda 1, né? E o outro, se nós observarmos, ó,
o L aqui eu tenho metade do comprimento de onda. Então, essa distância aqui, ó, na verdade, é metade do comprimento de onda. Então, lambda 2 sobre 2 é igual a L. Logo, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, lambda 2 é igual a 2L. Então, nós já temos o comprimento de onda tanto para a corda 1 como para a corda 2. Agora, é só substituir aqui, ó. Então, só substituir nessa expressão os dois lados. Então, vamos substituir a expressão do comprimento de onda 1 e vamos substituir a expressão do comprimento de onda 2. Então, vai ficar... Ó. Então, primeiro para 1, quem é o F1? Eu vou botar com outra caneta, galera, para não... Deixa eu colocar com outra caneta aqui para não ficar tudo junto. Então, vai ficar o F1. Então, F1, 1 sobre... Quem é o comprimento de onda 1? É L. Está aqui, 1 sobre L. Raiz quadrada de quem? Da tração na corda 1, dividido pelo comprimento, pela densidade linear na corda 1. Então, já tem uma expressão para a primeira. Agora eu vou para a expressão para a segunda. Então, é só repetir, só colocar a mesma coisa na 2, só que para 2, né? Então, vai ficar, ó, em vez de ser um F1, vai ser um F2. E o comprimento de onda 2 é 2L. Então, vai ficar 1 sobre 2L, raiz quadrada da tração, sobre o 1. Desculpa, sobre o 2. Perdão, galera. Então, aí ele vai dizer que a tração na corda 1, vamos ver se ele vai dizer que a tração na corda 1 é igual à tração na corda 2, tá? Vamos lá, vamos ver se ele diz. Diz. Espera aí, cordas são iguais, nas duas. Pronto. As cordas, ele diz aqui, ó. As cordas são iguais, né? Deixa eu ver. Suas extremidades são fixas em duas paredes e elas não são colocadas para oscilar, formando uma onda estacionária conforme, assim, considerando a tensão é a mesma. Pronto, galera. Ele diz aqui, ó. A tensão na corda é a mesma. Então, o que acontece? A onda está passando de uma corda para outra. Então, está ocorrendo o fenômeno da refração. Então, a onda está passando de uma corda para outra. Então, nós temos o fenômeno aqui, ó, da refração. Pela refração, nós temos o quê? Temos que na refração não muda a frequência. Então, a frequência é a mesma. Então, a frequência é a mesma. Como a frequência é a mesma, então é só a gente igualar o F1 com o F2. Então, nós vamos dizer que o F1 vai ser igual ao F2. Ó. Então, F1 é igual ao F2. Agora é só substituir. Então, vamos dizer que o F1 é igual a F2 e substituir. Então, substituindo vai ficar assim. Posso apagar esse lado aqui, pessoal? Gente, posso apagar esse lado? Pessoal, posso apagar esse lado? Vou apagar, viu, gente? Então, apagando esse lado aqui, ó. Apagando esse lado, vai ficar assim, ó. Então, ó, como o F1 é igual ao F2, então substituindo, ó. Quem é o F1? É 1 sobre L. 1 sobre L, vezes raiz quadrada de T sobre μ1. Do outro lado, igual ao F2. Quem é o F2? 1 sobre 2L. 1 sobre 2L, raiz quadrada de T sobre μ2. Pessoal, L de um lado, L do outro, eu corto. Então, L de um lado, L do outro, eu corto. E agora, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, eu vou levar todo mundo ao quadrado para essa raiz sair. Então, ó, eu vou levar desse lado ao quadrado e do outro lado ao quadrado para a raiz sair. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1, né? Então, vai ficar a raiz quadrada sai,
fica T sobre Mi1 igual 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada corta com 2 de expoente, então fica T sobre Mi2. Galera, então o que é que vai acontecer aqui? Ó? T de um lado, T do outro, eu corto. Então, T de um lado, T do outro, eu corto. Então, o que sobrou? Sobrou uma regra de 3 simples. Então, sobrou uma regra de 3 simples. Então, vai ficar Mi1 vezes 1 dá Mi1. Igual 4 Mi2 vezes 1 dá 4 Mi2 e acabou. Ou seja, a densidade linear da corda 1 é 4 vezes a densidade linear da corda 2. Ou seja, a corda 1 é mais pesada que a corda 2. Então, a resposta é letra D. Resposta, letra D. Acabou. Galera, olha aí se tem alguma dúvida, gente. E aí, pessoal, alguma dúvida? Pessoal? Gente, alguma dúvida? Gente, alguém está me ouvindo aí, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, gente? Beleza. Então, agora nós vamos passar para conteúdo novo, certo? Vamos para a parte de acústica. Essa parte de acústica eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente não perder tempo, tá? Para a gente não perder tempo, essa parte de acústica eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Então vamos lá. Rapidinho aí, ó. Parte de acústica, compartilhar a tela aqui para a gente não perder tempo. Deixa eu procurar logo aqui, né? Procurar logo aqui o arquivo, pessoal, rapidinho. Só um minutinho. Arquivo tá em A3, 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 A3. A3, 121. Só um minutinho, gente. Ora, meu tempo. Só um minutinho, pessoal. Estou chegando aqui. Só mais um minutinho, gente. Pronto, abriu. Compartilhar a tela agora. Pessoal, todo mundo está enxergando aí a tela? Hein, gente? Pessoal? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na parte de acústica. Ó. Rapidinho, só um minutinho. Lá, acústica. Tá aqui. Então, vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho que compartilhar a tela, porque para desenhar uma orelha em 3D desse jeito aqui, tem que ser fera, né? Tem que ser um desenhista nato. Então, aí, galera, a acústica é a parte da física que vai estudar tudo relacionado ao som, tá? Então, a gente vai estudar tudo que está relacionado ao som. Reflexão, refração. Vamos estudar outros fenômenos que estão relacionados ao som, certo? Como as qualidades sonoras e por aí vai. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem que observar no som é a frequência com que um som é emitido. E a outra coisa é a pressão que a onda sonora ela faz no ambiente. Então, o que é que vai acontecer? O som ele possui uma parte mais alta e possui uma parte mais baixa. A parte alta da onda, que nós estudamos antes, nós observamos que era crista, né? Aqui nós vamos chamar de maior pressão. Então, o ponto alto da onda, ou seja, a crista, é o ponto de maior pressão. Já o ponto mais baixo da onda, que nós aprendemos que é chamado de vale, ele é chamado de menor pressão. E o meio da onda, que é aquela parte que vai dividir a amplitude da onda, que é a altura da onda,
vai ser justamente o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, no meio da onda, nós temos a pressão atmosférica. Como seria uma fotografia para identificar partículas no espaço que está sujeita à ação dessa onda? Eu vou notar que no ponto de maior pressão, as partículas estão mais grudadas uma na outra. Ou seja, se elas estão mais próximas uma da outra, significa que a pressão é maior. Ou seja, no ponto de crista, nós temos uma maior pressão porque as partículas elas estão mais próximas da outra. Já na parte mais baixa, as partículas estão mais distantes uma da outra. Então, como as partículas têm maior interação umas com as outras, então nós dizemos que nesse ponto aí a pressão é menor. Então, a pressão é menor porque as partículas têm menos contato uma com a outra, tá? Na divisão entre elas, nós temos a pressão atmosférica, em que vai ser mediana a pressão, tá? Que é justamente a pressão atmosférica. Ok, pessoal? E aí, nós temos que notar o seguinte, a onda ela está se propagando da esquerda para a direita, beleza? Então, ela está se propagando nesse sentido, da esquerda para a direita. Na parte de baixo, nós vamos ter aí como a gente escuta os sons. Na verdade, nós escutamos de 20 a 20 mil Hz. Então, a frequência que a gente escuta, que é chamada de frequência audível, então, a frequência audível é aquela que está entre 20 e 20 mil Hz. Então, por exemplo, digamos que você tem um carro aí, ou seu pai tem um carro, e aí você vai mexer no equipamento de som do carro, aí você vai lá na frequência. Aí você bota uma frequência média. Professor, quando eu botei uma frequência média, o que é que aconteceu ali? Você botou uma frequência, certo? Que ela está no meio entre 20 e 20 mil Hz. Então, você botou uma frequência mediana entre 20 e 20 mil. Então, aí é chamado médio. Se você botar um som mais próximo de 20, você colocou ali o som grave. Então, você está mexendo no aparelho lá e colocou um som mais grave. Então, você colocou um som mais próximo de 20. Já se você quer aquele som mais fininho, aquele som mais forte assim, só que de maneira fina, né? Ou seja, um som mais agudo, né? Forte está ligado à intensidade. Então, aí você botou um som mais agudo. Então, você botou um som mais próximo de 20 mil Hz, que é a frequência. Moral da história. Quando a gente é criança, a gente escuta perfeitamente entre 20 e 20 mil. Quando a gente vai aumentando a nossa idade, certo? Devido à poluição sonora ambiental, que nós temos aí várias poluições sonoras, né? A exemplo de furadeiras, a exemplo de motor de veículos e tudo mais, aí vai agravando um pouco a nossa saúde auditiva. Então, a nossa saúde auditiva, ela começa a cair. Então, por exemplo, eu não escuto 40 Hz. Então, se você botar uma frequência de 40 Hz, eu não vou escutar. Eu só escuto, na verdade, acima de 50 Hz. E nas frequências agudas, eu não escuto frequência acima de 17 mil. Então, eu não escuto 18 mil, eu não escuto 19 mil. Então, essas frequências eu não escuto. Isso acontece devido à idade. E também porque, quando eu era criança, eu dormia muito com o Walkman no ouvido. Então, acabou agravando aí a saúde auditiva, principalmente do ouvido esquerdo, tá? Então, o meu ouvido esquerdo, ele é mais, como é que eu vou dizer, prejudicado em termos da saúde auditiva, tá? Então, pessoal, qualquer som abaixo de 20, nós vamos chamar infrassom, que quer dizer inferior, e qualquer som acima de 20 mil, nós vamos chamar de ultrassom, ou seja, um som superior ao som agudo que nós escutamos, tá? Então, não esqueçam disso aí. Então, um som grave é um som de baixa frequência, um som agudo é um som de alta frequência, beleza? Galera, nós temos aí a cavidade auditiva formada por três partes. Nós temos a parte externa, a parte média e a parte interna. A parte que a gente escuta, ela está na parte média, que é numa região chamada de tímpano. Então, tímpano é a região onde a gente vai realmente escutar.
E o ossículo que está ligado diretamente ao tímpano é o martelinho do ouvido, né? É responsável por levar essa informação até o cérebro, né? Aí por todo o canal auditivo, tá? Através do nervo auditivo. Então, gente, o que é que vai acontecer aí? Quando alguém fala com a gente, o ar externo, ou seja, o ar da cavidade externa, vai entrar em ressonância com o ar que entrou no ouvido e ele vai chegar até o nosso tímpano, provocando a vibração do tímpano, ok? Então, é assim que funciona as três partes da orelha. Quando a gente entra para a velocidade do som, a velocidade do som ela tem um valor fixo. Ela tem um valor fixo, esse valor é aproximadamente aí de 340 metros por segundo a uma temperatura aí ambiente, certo? Mas para cada grau aumentado na temperatura, nós temos 5 na velocidade do som aumentada. Então, se você tem, por exemplo, se a 20 graus Celsius a velocidade do som é 340, então quando passar para 21, a velocidade ela vai aumentar 5. Então, a gente tem uma diferença aí, tá? Ok, galera? E vamos para a reflexão de ondas sonoras agora. A reflexão de ondas sonora, elas são de 3 tipos. Nós temos 3 tipos de reflexão. Nós temos o reforço, nós temos a reverberação e nós temos o eco. O reforço, ele é mais simples de saber. A reverberação eu vou falar para vocês, vou botar aqui no quadro. Quando é que nós temos o reforço? Nós temos o reforço quando o som ele chega nos nossos ouvidos com intervalos de tempo diferentes. Então, digamos que, por exemplo, em uma orelha ele chega em um intervalo de 1/10 de segundo, na outra orelha ele chegou com 1/15 de segundo aí, né? Chegou 1/15, beleza? Então, 1/15 de segundo aí, né? Então, esse aí seria o fenômeno do reforço, desculpa. Então, no reforço, o intervalo de tempo em cada orelha é diferente. Então, praticamente é como se a gente tivesse gripado e aí a gente tenta respirar, né, e não consegue, e de repente você consegue uma narina, um buraco da narina, ele abre e o outro aí fica fechadinho. Então, quando isso acontece, um ouvido tapa e o outro abre. Então, aquela impressão que nós temos ali é algo parecido com o reforço. Então, o intervalo de tempo vai chegar diferente em cada ouvido e vai provocar essa sensação no ouvido da gente, tá, galera? Pessoal, para verificar a diferença de reverberação e eco, vamos notar aqui o seguinte, ó. A gente vai notar aqui o seguinte. Vamos lá, para reverberação e eco agora. Deixa eu deixar de compartilhar aqui para voltar ao normal. Então, vamos lá. Vamos para o eco e a reverberação. Deixa eu dar um toque aqui na tela para ver se melhora a qualidade da câmera. Então, vamos lá. Vamos falar de eco e reverberação aí do som. Então, na verdade, deixa eu olhar a página aqui para quando a gente estiver na próxima aula, né? Eu vejo no quadro aí qual foi a parte que a gente parou. Vamos lá, vamos lá. Se não me engano, é já a parte finalzinha. Só um minutinho, galera. Poxa. Pegando o livro errado aqui. Só botar a página aqui, galera, rapidinho. Reverberação está aqui. Então, essa página é a página 385. Vou botar 387. 387. 387 aqui para a gente lembrar. Então, ó, quando é que a gente tem um eco? Quando é que a gente tem um eco? A gente vai ter o eco quando você tiver um obstáculo que está a uma distância maior ou igual a 17 metros. Certo? Então, quando você tiver um obstáculo, ele está a 17, ele está a 17 metros ou maior que 17 metros, aí você tem um eco. Por exemplo, no estádio de futebol. No estádio de futebol, nós podemos ter eco, certo?
Mas aí, como a galera vai entrando no estádio, então quando a torcida começa a gritar, então parte do som é absorvido pela roupa das pessoas, pelos estofados que estão no estádio, que são as cadeiras. Então isso evita o eco, tá? Então isso evita o eco. Mas numa residência não há como provocar o eco, a não ser que você tenha uma mansão, né? Deixa eu reiniciar aqui, deu uma travada aqui, galera. Caramba, toda vez esse negócio está fazendo isso. Só um minutinho, viu, gente? Um minutinho aqui que ele deu uma pequena travada aqui. Só um minutinho, galera. Ver se ele voltou agora. Puxa. Misericórdia. Só depender de máquina é imoral, né? Peraí, pessoal, só um minutinho, gente. Eita, meu Jesus amado. Senhor, misericórdia de Deus. Agora foi, ainda bem. Aí, pessoal, voltando aí, ó. Então, ó, para ocorrer o eco, é necessário que um obstáculo esteja a uma distância maior ou igual a 17 metros. Então, por exemplo, se você está na sua casa aí e o som está voltando para você, você está falando, está escutando o som voltando, então isso não é eco, tá? Isso aí é um fenômeno chamado reverberação, tá? Então, ó, a reverberação é um fenômeno da reflexão do som em que o obstáculo ele está a uma distância menor que 17 metros. Tá? Então tá aí, ó. Não tem como errar. Então, quando é que é reverberação? Quando você está a uma distância inferior a 17 metros. E quando é eco? Quando você está a uma distância superior a 17 metros. Ah, então vamos lá. Então quer dizer que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Então a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Moral da história. Quanto é o intervalo de tempo que leva para o som chegar no nosso ouvido? Primeiro, o som vai e volta. Então, ele anda 17 para ir e 17 para voltar. Então, ΔS vai ser igual. 17 mais 17 dá 34 metros. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o intervalo de tempo, então, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade. Isso vai dar 34 dividido por 340. Ou seja, vai dar 0,1 segundo, né? Então, ΔT é igual a 0,1 segundo. Moral da história. Se o tempo que leva para o som chegar no nosso ouvido for maior ou igual a 1/10 de segundo, o fenômeno é eco. Se ele for menor que o ΔS, né? O ΔT, eu vou botar aqui o ΔT. Se o ΔT for maior ou igual a 1/10 de segundo, o fenômeno é eco. Se o ΔT for menor que 1/10 de segundo, o fenômeno é reverberação. Beleza? Então, quando a gente estava na sala de aula aí, de vez em quando eu ficava falando próximo do quadro assim, eu escutava o som voltando. Então, estava ocorrendo eco na sala, desculpa, reverberação na sala de aula.
porque a sala de aula não tem 17 metros de comprimento, certo? Então, aí nós temos o fenômeno da reverberação. Então, distância maior que 17 metros, eco. Distância menor que 17, reverberação. Intervalo de tempo maior ou igual a 1/10 de segundo, ou seja, 0,1 segundo, nós temos eco. Intervalo de tempo inferior a 1/10 de segundo, que é 0,1 segundo, nós temos reverberação. Alguma dúvida, pessoal? E aí, gente, alguma dúvida? Pessoal? Então, agora vamos para a qualidade fisiológica do som, tá? Tá aí, ó. Qualidades fisiológicas do som, ou seja, qualidades do som, também chamado de nível de intensidade. Então, vamos para a qualidade sonora. O ouvido humano, ele é capaz de diferenciar 3 qualidades sonoras. Essas qualidades são a altura, certo? Então, ele é capaz de identificar a altura, é capaz de identificar a intensidade e é capaz de identificar o timbre, certo? Então, o ouvido humano, ele é capaz de identificar essas 3 qualidades sonoras aí, certo? Altura, intensidade e timbre. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilos, todo mundo até aqui? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, a altura, ela é a mesma coisa que frequência. Então, quando a gente diz assim, ei, baixa aí a altura do som, tá errado. Quando você pede para baixar a altura do som, você está pedindo para pegar um som agudo e deixar grave. Ele vai continuar com a mesma intensidade, ele vai continuar com o mesmo volume, ele vai continuar com a mesma amplitude. Então, é errado você dizer, baixa aí a altura do som. É errado. O correto é você dizer, baixa o volume do som, baixa a intensidade ou você pode dizer baixa a amplitude do som. Então, é a mesma coisa. Então, ó, altura é a mesma coisa que frequência. Então, tanto faz eu dizer altura como eu dizer frequência. Então, um som grave é um som de baixa frequência, um som agudo é um som de alta frequência. Intensidade. Intensidade é a mesma coisa que volume, é a mesma coisa que amplitude. Então, um som de alta intensidade é um som forte, um som de baixa intensidade é um som fraco, que é um som de baixa amplitude. Tudo ok até aí, galera? Pessoal, nós finalizamos aqui. Na próxima aula a gente continua, tá? Então, aí na próxima aula a gente continua. Reparamos em qualidades fisiológicas do som. Valeu aí. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir, né? Então, paramos aí na página 387. 387. Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu interromper aqui, né, para ver a página. E aí, todo mundo tranquilo aí, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua, né? Miguel e Laura, tranquilo todo mundo aí até aqui? Sim. Certo, então na próxima aula nós continuamos, tá? Então paramos na página aí 387, paramos em qualidades fisiológicas do som, ok? Tchau, tchau, tudo de bom. Certo. O senhor parou na 388, viu? 388? E qualidade fisiológica do som já é na 389. Ah, então beleza. Oxe, melhor ainda. 387, realmente, qualidade sonora, qualidades fisiológicas do som, realmente. Estou na página 389. Então deixa eu só colocar ali 389 para a gente segurar na próxima. 389. Então, pronto, galera. Paramos na página 379. Valeu, foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, professor. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom.